Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com. Graça e paz. Amém? Gente, quanta gente linda! Eita, essa é uma noite festiva, é uma noite de celebração, como todas as outras, mas nós estávamos todos aguardando por esse tempo, o tempo que nós estamos celebrando o aniversário da igreja, do ministério. As crianças hoje vão ficar com a Jaque, podem ir para lá, já estão abençoadas, liberadas para prosperar. E eu vou pedir aos cooperadores que estão escalados para hoje à noite que estejam indo ali com uma certa frequência para dar assistência, saber se está precisando de alguma coisa. Sempre, não precisam ficar lá direto, mas sempre estejam ali dando uma assistência. Amém? Queridos, que bom estarmos aqui e podermos vivenciar tudo isso que Deus tem ministrado ao nosso coração para esse tempo. Que bom saber que Deus é bom, Ele é perfeito e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nós temos certeza de que esses dias aqui foram dias marcados no coração de Deus. Amém? Nós não temos dúvida de que esse retiro, ele nasceu primeiramente no coração de Deus. E Deus, sendo bom, sendo um bom pai, ele compartilha com seus filhos os tesouros do seu coração. E aprove a Deus compartilhar com o nosso coração esses tesouros e selar esse tempo aqui para nós. Hoje, desde ontem, o Aloysio vem compartilhando, né? E ele falou, olha, não se assuste se vocês ouvirem talvez as mesmas palavras, se vocês lerem os mesmos textos bíblicos, fiquem ligados, porque o Espírito Santo, mesmo através de uma mesma palavra, ele traz porções novas da graça de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia suas cartas aos irmãos que estavam ali distribuídos em tantos lugares, em tantas igrejas, ele falava, eu não me canso de pregar a mesma coisa, porque isso é valioso para vocês, isso é importante para vocês. Então, é importante que a cada dia nós cresçamos e avançamos o conhecimento de quem Jesus é. E não nos é penoso, não nos é enfadonho nós pregarmos a mesma coisa, nós compartilharmos de mais do mesmo. E que mesmo é esse? Jesus. Quem está com a sua Bíblia, eu queria que abrisse em João 3,16. Eu me lembro que desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus quando eu tinha 11 anos, e ali a gente tinha aquelas classes de discipulado, e eu sempre ouvia os líderes dizendo que o versículo central da Bíblia, ele se encontra em João 3,16, que é o versículo que aponta para o plano principal do Evangelho, o porquê, o motivo do Evangelho. E eu sei que muitos aqui que estão aqui já frequentaram os bancos de escolas bíblicas dominicais, quando eram crianças, iam com os pais, com os avós. E se eu perguntar, todo mundo sabe o que está escrito em João 3,16, não é verdade? Então, o que está escrito em João 3,16? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus amou tanto o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando João ele diz que é de tal maneira, é porque ele não consegue encontrar uma palavra para expressar a grandeza desse amor. Ele não consegue, no vocabulário humano, encontrar uma palavra que expresse o tamanho, a grandeza do amor com o qual Deus amou a humanidade. E ele diz, porque Deus amou o mundo, e ele ficou procurando a palavra. De que maneira ele? De tal maneira que deu o que ele tinha de melhor.
Deu o que ele tinha de mais valioso. Deu o que ele tinha de mais precioso. Deu o que estava proposto no coração dele muito antes da fundação do mundo, o seu único filho Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito antes de criar o mundo, existia um plano perfeito no coração de Deus. Deus, ele gerava no coração dele um plano perfeito, poderoso, maravilhoso, indescritível para a humanidade. Nunca foi vontade e propósito de Deus que a humanidade trilhasse um caminho de discórdia, um caminho de derrota, um caminho de fracasso. Quando Deus criou a humanidade com o propósito de que nós pudéssemos desfrutar da sua perfeita, agradável, boa, incomparável, maravilhosa e poderosa vontade. Mas a Bíblia nos relata que o pecado entrou no mundo. E o pecado, nós sabemos que faz separação entre Deus e os homens. O pecado, ele trouxe uma parede de separação entre Deus e os homens. Deus criou a humanidade para seu louvor e para a sua glória. E eu sempre gosto de pensar na forma que Deus começa a criar um mundo, que Deus começa a nos gerar nele para seu louvor e para a sua glória. Porque a Bíblia nos diz lá em Efésios, no capítulo 1, que Deus nos gerou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. E ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, por quê? Porque nós fazíamos parte do plano perfeito dele, antes de qualquer elemento desse que os nossos olhos naturais possam contemplar e possam dizer, uau, que perfeição. Sabe quando você conhece lugares bonitos e você fica vislumbrado, você fica feliz, você fica extasiado por conta de tantas belezas. Quando você olha para o céu, quando você olha para a natureza, quando você olha para os elementos que foram criados por Deus, você começa a se satisfazer por causa daquilo. Mas pense, muito antes da fundação do mundo, muito antes de Deus criar o sol, muito antes de Deus criar a lua, muito antes de Deus criar as estrelas, muito antes de Deus criar todo o universo, Deus havia nos gerado no coração dele. Nós não nascemos no momento em que a nossa mãe materna nos deu a luz. Nós nascemos quando Deus começou a nos gerar dentro dele. Eu e você somos parte de um projeto lindo, poderoso, inigualável, do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, que ao invés de estar num lugar de reinado único, com a sua coroa, sentado no seu trono de glória, desce à terra para compartilhar com aqueles que estavam perdidos à margem o seu plano perfeito. E Deus sabia que o pecado se instauraria. E por causa disso, ele preparou um plano mais excelente. Ele amou tanto o mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu melhor, para que nós não perecêssemos, para que nós não andássemos desarraigados como ovelhas sem pastor, para que nós não andássemos de um lado para o outro sem saber para onde ir, como crianças levados por qualquer vento de doutrina. Não! Ao enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e pelas nossas mazelas, Deus comunica conosco o seu plano perfeito e ele diz, não está tudo acabado.
quando a humanidade está entrando naquele caminho de derrota, naquele caminho de perdição que o pecado estava levando, Deus envia Jesus e Jesus vem em forma corpórea. Jesus nasce no ventre de uma mulher pura. Jesus vem por meio de uma palavra poderosa e ele se torna o Verbo encarnado de Deus. Ele decide sair de um lugar de glória, de um lugar de reinado, para se tornar como um de nós. Para andar como um de nós. Para viver nas mazelas que nós vivemos. Para sofrer os sofrimentos que nós padecemos. Para que hoje, por meio da sua morte, nós possamos reinar como ele reinou. Oh, irmãos, o preço com o qual nós fomos comprados foi um preço muito alto. E esse plano de redenção já estava no coração do Pai, porque Deus sabia que nós não seríamos capazes de cumprir com todas as exigências da lei. Deus sabia da nossa incapacidade de correspondermos às exigências das regras que a lei nos impunha. Deus sabia que nós não tínhamos habilidade nem capacidade alguma de andarmos de forma certinha e santa pela nossa força. Deus sabia que pela força do nosso braço éramos incapazes de corresponder àquilo que estava no coração dele. E por causa disso ele envia o justo. E por causa disso ele envia o poderoso. Por causa disso ele envia o majestoso. Jesus sofre o nosso sofrimento, vive as mazelas da nossa vivência e vai para uma cruz para pagar o preço que nós deveríamos pagar. Esse é o plano da redenção. O justo morrendo pelos injustos. Esse é o plano da redenção. O santo se entregando pelos pecadores. E hoje pela manhã a Janine compartilhou sobre a parábola do filho pródigo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E se nós estudarmos o Evangelho de Lucas no capítulo 15, nós vamos ver 3 eventos sendo citados. Nós vamos ver o evento da ovelha perdida, nós vamos ver o evento da dracma perdida e depois nós vamos ver o evento do filho pródigo. Em algumas traduções, traz ali o filho perdido. 3 coisas perdidas. Mas 3 elementos de estimável valor que foram perdidos. E se você parar para estudar sobre a ovelha perdida, você vai ver que a ovelha não se encontra. Ela foi encontrada. Você vai ver que a ovelha, ela não sai correndo procurando o seu pastor. Pelo contrário, o seu pastor deixa as 99 e vai em busca de uma. E ao encontrá-la, ele a lança em seus ombros. Ombro diz respeito à autoridade. Quando aquele pastor pega aquela ovelha e coloca em seus ombros, ele diz: eu compartilho com você, vulnerável. Eu compartilho com você, fraca. Eu compartilho com você, incapaz, a minha autoridade. E ao te colocar nos meus ombros, eu te coloco no lugar de soberania. E foi isso que Jesus fez conosco, irmãos. Nós vemos a dracma perdida sendo encontrada, procurada diligentemente. E por fim nós vemos o filho pródigo que decide sair de casa e pensa que por conta das suas habilidades religiosas, dos seus bons méritos, do seu bom comportamento, ele conseguirá conquistar o favor do Pai.
E hoje a Janine conseguiu aqui, pela graça do Espírito Santo, compartilhar sobre o perfil desse filho e sobre o papel que Deus nos confiou como filhos. Porque o filho pródigo, ele se posiciona como um servo para retornar para a casa do pai. E eu não quero entrar no que a Janine compartilhou, porque eu fico dizendo assim, gente, o Espírito Santo é perfeito. Quando a Janine falou Lucas 15, eu brinquei e falei, não. A Janine, ela compartilhou sobre a postura do filho. E Deus colocou no meu coração há um tempo, desde quando eu comecei a orar, perguntando ao Espírito Santo o que Ele queria que fosse ministrado aqui através da minha vida. E Deus colocou no meu coração que era para compartilhar sobre a postura do Pai. Então, pela manhã, vocês foram ministrados sobre o que um filho faz. Qual é o papel daquele que realmente foi reconciliado. E hoje eu quero continuar essa ministração do Espírito Santo sobre as nossas vidas, compartilhando um pouquinho sobre o perfil desse pai. Lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21. Se você puder colocar na NVI, André, por favor. Sim, é no 19. No 19. 18. O filho pensando, né? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Continua. 19, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Correu, primeiro, tomado de compaixão. Depois, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Esse filho, todos nós já ouvimos falar e sabemos das decisões que ele tomou, dos caminhos que ele percorreu, e sabemos que ele chegou ao ponto de estar ali comendo aquilo que os porcos comem. Algumas traduções falam que ele comia das alfarrobas, né? Ele ficava desejando comer e ele estava ali em todo aquele cenário. Com certeza, quando ele se vê naquela condição e volta para a casa do pai, ele volta daquele jeito. Eu creio que ele não parou para tomar banho, mesmo porque ele já tinha perdido tudo. A Bíblia relata que ele gastou tudo que ele tinha. Então ele não tinha roupa bonita, tanto que o pai colocou roupa. Pediu servos que colocassem roupa. Então eu imagino uma cena daquele filho chegando da mesma forma em que ele se encontrava todos os últimos dias da vida dele. Mal cheiroso, sujo, descabelado. E existe uma curiosidade nesse contexto que o Espírito Santo ele tem ministrado muito ao meu coração, que é sobre o lugar em que esse filho estava. E o contexto histórico que envolve, o contexto social e histórico que envolve essa condição para os judeus. Nós sabemos que os judeus, eles vivem debaixo dos preceitos da antiga aliança, da lei. E lá em Levítico, se você quiser abrir comigo, André pode colocar para mim, por favor. Lá em Levítico 15, no versículo 20. Levítico 11, versículo 7. Lá em Levítico 11, versículo 7, Levítico é o livro da lei, né? Quando ali vem trazendo todos os preceitos da lei, vem falando sobre alguns animais que são impuros, que não cabe ao judeu nem sequer estar no mesmo ambiente que esse animal. Então, lá em Levítico 11, 7 fala, e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina, considerem-no impuro. Os porcos são considerados animais impuros para os judeus. Todas as pessoas
que estão no mesmo ambiente que os porcos estão, são considerados amaldiçoados pelos judeus. Nós tivemos a oportunidade, com a graça de Deus, de estar em alguns momentos ali em Israel. Eu fui 2 vezes, a Luísa já foi 3 vezes lá. E a gente tem a oportunidade, quando vai lá, de estar em contato com os judeus, né, ali em Jerusalém. E é interessante a forma como que eles se colocam diante dos povos que eles consideram gentios, diante dos povos que eles consideram que são alheios às alianças. Por exemplo, quando eles chegam, os judeus tradicionais, para pegar um elevador num hotel, e tem ali alguém que não é da sua linhagem ou não faz parte da nação santa, não é judeu, eles esperam a gente descer e chegar ao nosso lugar, e eles só entram no elevador depois que a gente sai. Nos restaurantes dos hotéis existem 2 ambientes. O ambiente para os gentios, que são considerados os povos estranhos à aliança, né? Eles nos consideram gentios. E existe um ambiente que fica um ambiente mais elevado, que é onde ficam os judeus. Na maioria dos hotéis, os restaurantes são assim. O Aloysio vivenciou uma situação em que eles estavam na piscina e decidiram ir na sauna. Quando eles estavam saindo da sauna, aí entraram alguns judeus. Esses judeus, logo assim que eles saíram da sauna, eles pegaram a mangueirinha, eles começaram a lavar tudo onde eles estavam. Por quê? Porque eles consideram os gentios impuros. E principalmente os animais que estão na lista dos animais impuros. Ou seja, não é permitido que judeu se aproxime desse tipo de animais. Os porcos faziam parte da lista dos animais impuros. E esse filho, ele vai para o lugar onde os porcos eram criados. E não apenas isso, ele começa a desejar e a comer aquilo que os porcos comiam. Mas a Bíblia relata que quando esse pai, ele avista o filho de longe, ele não aguarda o filho chegar para se justificar. Ele não aguarda o filho se aproximar com a sua lista ali de erros e de pecados e espera a humilhação da parte do filho. Não! Ele mal quer saber o que o filho tem para dizer. Ele não dá atenção para aquilo que o filho tem para dizer, porque o coração dele, tomado de amor, o leva a olhar para o filho mal cheiroso, sujo, descabelado, com olhos de amor. A Bíblia relata que ele sai ao encontro de que maneira, irmãos? Ele vai caminhando lentamente? Não, ele vai correndo. Quando ele avista o filho de longe, ele sai correndo. E quem aqui já viu as vestes de um judeu tradicional? Faz parte também dos preceitos da lei que os judeus vistam uma capa, né? Eu não vou usar os termos, né? Mas é como se fosse uma capa, uma estola, como se fosse aquelas estolas sacerdotais, é uma túnica que ela é muito longa, ela arrasta no chão. Não é permitido aos judeus enxergarem nenhuma parte da sua perna. O judeu tradicional, ele não pode mostrar as suas pernas. As mulheres, elas não podem mostrar os seus cabelos, elas precisam prender os seus cabelos. E elas usam por cima dos seus cabelos peruca, porque elas não podem mostrar. Isso é imoral para eles. Você imagina o pai correndo em direção ao filho, usando esse tipo de vestimenta? Ele precisou levantar. Ele precisou mostrar as pernas. Ele precisou expor a sua fraqueza. Ele precisou expor aquilo que poderia ser nudez. Ele levanta a sua estola e ele sai correndo em busca do seu filho para dizer: eu não me importo com aquilo que as pessoas vão dizer, eu não me importo nem com aquilo que a lei prescreve, porque o meu amor por você vai além daquilo que está prescrito. Esse pai, ele não se importa em cumprir
com regras e preceitos estabelecidos para aquela época. Irmãos, quando Deus, o Todo-Criador, o Todo-Poderoso, Ele permite que um texto como esse seja colocado na Bíblia, é para nos comunicar o quanto Ele nos ama. É para dizer que independentemente dos nossos acertos, dos nossos fracassos, das nossas vitórias e das nossas derrotas, Ele não se preocupa em levantar a sua túnica e correr em nossa direção. Ele vem ao nosso encontro. Em todo momento nós nos deparamos com um Pai que vem ao nosso encontro. E na lei, quando o impuro tocava no puro, a impureza do impuro tornava o puro impuro. Na graça, quando o impuro toca no puro, ele recebe a pureza do puro. Quando aquele filho mal cheiroso, mal vestido, descabelado, se encontra com o pai, eu tenho certeza que ele não deixa na pele do pai, na roupa do pai, o mau cheiro do chiqueiro. Mas o perfume, a essência, a fragrância de Cristo, de quem Deus é, inundou aquele jovem. Ele saiu dali com o aroma da salvação. Ele saiu dali com o aroma da redenção. Ele saiu daquele encontro com o aroma da reconciliação, irmãos. É muito glorioso pensar que nós temos um Pai que não se relaciona conosco segundo aquilo que nós podemos oferecer para Ele. Nós temos um Pai que se relaciona conosco segundo aquilo que Ele já ofereceu para nós. E Ele já ofereceu e já deu o melhor. Qual é o nosso melhor, irmãos? Qual é o nosso melhor? Jesus é o nosso melhor. Jesus é o nosso melhor. Eu conto com a graça de Deus para concluir essa palavra. Eu prometi que eu ia concluir. A gente precisa ter um segundo momento às 20 horas. Mas se você sair daqui nesse instante, com essa consciência de que o seu Pai, Ele corre ao seu encontro, e saiba, você vai fracassar. Hoje você pode estar acertando, mas amanhã você vai escorregar, querido. Amanhã você vai falhar. Aí depois você vai se reerguer, depois você vai cair de novo. Sabe por quê? Porque com a sua força você não consegue se manter intacto, perfeito. Com a sua força você não consegue manter santidade. Com as forças do seu braço você não consegue se manter num lugar de perfeição. Agora saiba de uma coisa, para cada queda, para cada retrocesso, tem o Pai correndo em sua direção. Para cada retrocesso. Sabe, essa semana eu estive com uma pessoa, eu já conheço essa pessoa há um tempo e eu estava lá, foi no salão, e conversando com ela, e já tem um tempo, e ela falou assim comigo: nossa, Débora, eu descobri esses dias que você era pastora. Meu Deus! Eu falei assim, realmente ela devia ser pastora mesmo, porque o jeito dela é tão diferente. Quando ela chega, eu sinto tanta paz. Por que você não me falou que você era pastora? Aí eu respondi para ela, eu não vejo a necessidade de me apresentar pelo título que eu recebi. Se você me reconhecer como sua irmã em Cristo, como filha de Deus, isso vale muito mais. É claro que existe um chamado, existe um encargo, e eu não estou com isso subestimando o encargo do pastoreio que Deus nos confiou. Mas sabe, queridos, a religião tem maculado demais o chamado que Deus está entregando à humanidade.
E essa pessoa, ela começou a rasgar o coração dela comigo, e ela contou que ela estava sendo ministrada pelo Espírito Santo para fazer o caminho de volta para os braços do Pai, mas ela estava com medo do que poderia acontecer, porque uma determinada líder esteve com ela e disse: fulana, cuidado, porque Deus vai tomar seus filhos. E Deus vai começar e vai tomar um por um. E depois vai jogar a sua vida na sarjeta, porque você pecou contra o Espírito Santo. Aí ela falou que no desespero ela começou a ir em várias igrejas evangélicas e começou a fazer inúmeras campanhas, até chegar em um lugar em que as pessoas falavam: Deus tem uma porta de ouro para você. E para você entrar nessa porta de ouro, você precisa receber uma chave de ouro. E para você receber essa chave de ouro, você precisa deixar no altar todo o seu ouro. E ela disse que várias pessoas foram vindo e foram deixando tudo que tinha de ouro ali no altar. E ela começou a contar isso comigo com o coração pesado e querendo chorar. E ela falou: na época eu só tinha minha aliança, mas eu falei: gente, foi a aliança que eu fiz com meu marido, será que eu tenho que deixar? E naquele dia no salão tinha outras pessoas ouvindo aquilo ali e alguns religiosos de plantão que torciam o nariz para o que ela estava falando. E ela falou assim: eu tomei ranço de evangélico, eu tomei ranço de religiosos, eu não quero mais ouvir falar de crente, eu não quero mais ouvir. Agora me responda, você que é pastor, o que você diz desses líderes que estão fazendo isso? E eu disse para ela: eles são os verdadeiros ladrões. E o lugar deles é na cadeia. Quando eu disse isso, gente, ela começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. E ali ela começou a abrir o coração, falando das marcas que os religiosos de plantão deixaram na vida dela na jornada. Dos medos que ela carregava de entrar numa igreja. E contou ali vários relatos de situações em que ela era forçada a fazer de conta que recebia uma unção e tinha que cair, tinha que sapatear, tinha que... Gente, nada contra as unções do Espírito, amém? Mas a gente sabe que existem muitas forçações. E ali eu comecei a compartilhar com ela sobre o plano da salvação, da redenção. E ela: meu Deus, eu cresci em lar evangélico, mas eu estou me sentindo como se eu estivesse tendo a minha primeira experiência com Jesus hoje. Irmãos, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Deus nos confiou um encargo. Eu tenho certeza que o filho pródigo, que este filho, quando ele sai daquela mesa do banquete, ele sai transformado. Ele sai sabendo a filiação, ele sai sabendo a identidade dele, mas ele não sai de nariz em pé. Ele não sai orgulhoso, altivo. Ele sai tão consciente do amor de Deus, que ele decide compartilhar desse amor com aqueles que estavam no mesmo lugar de sarjeta que ele estava. Existe um encargo que Deus nos confiou, que nos tira de um lugar de comodismo evangélico e nos leva a um lugar de fluir no nosso propósito, de servir com os dons que Deus nos deu e de ser resposta para aqueles que não possuem resposta. Este encontro é para dizer aos reconciliados: vocês foram reconciliados. E vocês podem, pela graça, contar a outros que eles também já foram. E eles podem se aproximar. Eles podem vir para a mesa. Eles não precisam seguir dogmas, preceitos religiosos. Eles não precisam andar debaixo de trejeitos religiosos. Eles podem, com simplicidade de coração, se achegar e se assentar à mesa. Tem lugar na mesa, irmãos? Tem lugar na mesa. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero respeitar esse horário. Eu confesso para vocês que tinha muito ainda para compartilhar, mas nós vamos ter
oportunidade, mas nós temos um horário para cumprir. E nós vamos descer daqui a pouco e nós vamos ter um momento muito especial. Hoje nós vamos nos assentar